Estamos de volta com o segundo bloco do programa Cheque Mate, hoje recebendo o economista e militante dos direitos humanos, Roberto Monte. Roberto, diversas questões polêmicas aí ao longo da sua trajetória, mas falávamos anteriormente de uma questão importante que é a questão dos presos. As pessoas que praticam crimes estão nas cadeias, estão nas delegacias. Direitos humanos. Muitas vezes as pessoas reduzem a questão de uma forma até preconceituosa, dizendo que é direito de bandido. Como você encara essa questão? Rapaz, quando alguém diz isso, primeiro eu acho, ou a pessoa é um pouco imbecil, ou está usando de má fé. Porque, veja só, a questão dos direitos humanos, eu acho que a gente avançou muito. Porque antigamente, direitos humanos chegava, porque alguém tinha que protestar. Hoje eu acho que a gente está numa nova fase. Tanto que a grande maioria dos grupos, hoje a gente tenta trabalhar, tipo assim, trazer a questão dos direitos humanos para as políticas públicas, né? Eu estou trabalhando já no negócio dos 15 anos, a questão de educação em direitos humanos. Desde 2003 eu integro o Comitê Nacional de Educação em Direitos Humanos. Quer dizer, isso para mim foi assim, um grande aprendizado, porque, veja só, às vezes a gente está incutindo, trazendo esse tipo de discussão para 100 e tantas mil escolas que faz parte do esquema do MEC. Então, quer dizer, é aquela velha história de ensinar, dar o peixe ou ensinar a pescar. Então, hoje, quem trabalha com direitos humanos, quer dizer, eu acho que a questão dos direitos humanos disseminou-se, né? Quer dizer, hoje você até, digamos, fazer um maltrato com um animal do meio da rua, as pessoas já reagem. Você tem Ministério Público, você tem a própria opinião pública, a própria imprensa. Antigamente isso não existia. Mas eu diria que hoje a questão dos direitos humanos, ele avançou e a gente tem que, de alguma maneira, a partir daí, trazer para dentro das ditas políticas públicas. Sim. Pergunta. O professor Hilson tem um exemplo aí de como as pessoas hoje enxergam a questão dos direitos humanos hoje no Estado, né? E de que maneira o próprio comitê em si tem desenvolvido estratégias para que as pessoas ainda mais conheçam, através de cartilhas ou de maneiras de mediatizar um pouco mais o que é os direitos humanos, digamos assim. Eu acho que a questão do direito à memória é verdade. E o próprio Nunca Mais, né? Porque Nunca Mais é uma coisa que surgiu a partir, digamos, veja só, o povo alemão que dá um Beethoven, é o mesmo povo alemão que faz uma carnificina em linha de produção, né? Então, quer dizer, o ser humano ali, ele para saber o que é que gerou Treblinka, né? Como é que você mata... O campo de concentração de Treblinka, então, Polônia, né? Quer dizer, o que... Agora, isso aí foi dos nazistas da Segunda Guerra. Agora a gente fala, muitas vezes a gente fala de Treblinka e outros, a gente esquece que aconteceram campos de concentração em outros lugares. E aqui no Brasil aqui no Rio Grande do Norte, em 1952, 53, teve um campo de concentração na base aérea de Parnamirim. Quer dizer, todo mundo aqui em Natal sabe que Luiz Inácio Maranhão Filho, que Vulpiano Cavalcante foram barbaramente torturados. Agora, poucas pessoas não sabem que, digamos, em 1952, durante 130 dias, o Parnamirim foi um campo de concentração. Agora, poucas pessoas sabem que, em 1952, uma patrulha da aeronáutica prendem militantes. Sabe quem era esse sargento que comandava uma dessas operações? Quem é? O então futuro reitor, Genário Alves da Fonseca, que dá logo um pescoção. Então, Genário era, em 52, 53, era sargento da aeronáutica. Em 1964, é nomeado pelo então reitor Onofre Lopes para a comissão que teve repressão aqui dentro. Dentro do campus. E, em 70, aquele mesmo truculento, né, que estava dando pescoção, que era o Genário Alves da Fonseca, vira reitor. Roberto. O que é que gera num país que hoje você é um sargento truculento em 52, em 70 você vira um reitor. Hoje, fatalmente, isso não aconteceria. Então, estudem o que a gente está levantando em termos de Comissão da Verdade e começando a publicar os relatórios daquela época. Vamos só organizar essa questão, já vamos falar do livro, mas então vocês estão atuando bastante em termos de educação.
Né? Educação. Indo na linha da pergunta que ela formulou. Que atividades são essas? Vocês estão acompanhando trabalhos em escolas? Veja só, desde setembro do ano passado, nós começamos a integrar uma rede que tem cerca de 40 comitês. Segue um pouco a linha dos comitês da anistia, um pouco diferenciada. Então, nós criamos o Comitê pela Verdade, Memória e Justiça do RN, que faz parte desse grande comitê. Depois que a presidente Dilma fez a Comissão Nacional da Verdade, que não tem nada de novo. Existe 40, em 70 e tanto, e Amin Dada fazia a Comissão da Verdade. A gente não está inventando nada. Aí o que acontece? Hoje, a própria UFRN cria sua Comissão da Verdade, a OAB faz, e a gente agora está trabalhando com a própria Prefeitura Municipal de Natal, com o Poder Legislativo Municipal, através do vereador Jorge Câmara, para fazer a Comissão Municipal pela Verdade, e o próprio deputado Fernando Mineiro também fazendo a Comissão Estadual pela Verdade. Então, a proposta é recuperar a memória histórica e atuar na educação, em linhas gerais. Exatamente. Então, a gente está trabalhando com pessoas que trabalham na área da educação, a gente começou a pesquisar os documentos. Então, esse aqui é um dos. A gente já lançou o relatório velho, para tu ver como é interessante. Aloysio Alves foi o único governador do estado que fez um chamado IPMS, que eles chamavam o Inquérito Policial Militar da Subversão. Então, Aloysio Alves tem essa nódoa na vida dele, que ele foi alguém que trouxe 2 torturadores para o Rio Grande do Norte, e foi exatamente o policial Carlos os 2 Veras, policiais. Né? Vou dar para você um exemplo. As pessoas mais antigas de Natal sabem que o presidente do sindicato dos bancários, ele chegou aqui em Natal, algemado, todo barbudo, e levou uma tapa no aeroporto de exatamente um desses aí. Roberto, agora uma pergunta. Voltando mais à questão da educação, é evidente que a gente sabe que a educação é a única ferramenta capaz de diminuir a violência, a criminalidade, aumentar a qualidade de vida e tal. Só que a gente sabe que a educação também demora para apresentar resultados, né, a médio e longo prazo. Isso eu acho que o senhor concorda também. O que fazer, então, a curto prazo, para sanar, pelo menos ali, para melhorar um pouco a qualidade de vida das pessoas, até que a educação comece a surtir os resultados? Veja só, a gente está, assim, a partir assim, de uma análise mais sistêmica, né, você às vezes tem que trocar o pneu com o carro andando, né? O ano que vem, quer dizer, 63 para 2003, são quantos anos? São 50 anos, né? Então, a gente está fazendo 50 anos das 40 horas de Angicos. Se aquela experiência de Paulo Freire tivesse dado certo, o Brasil, evidentemente, seria um outro. Agora, o mundo muda, quer dizer, a TVU tem 40 anos, né? E hoje você tem internet. Quer dizer, como você vai continuar mudando quando o próprio mundo muda de coisas loucas, né? Quer dizer, a mudança... hoje você tem clonagem, hoje você tem, sei lá, já estão armando um jogo aí para você fazer satélite, fazer turismo no espaço. Então, você discutir as questões básicas e, ao mesmo tempo, você está plugado com as novas tecnologias e novas formas de encaminhamento. A longo prazo, sabemos que a educação apresenta resultados. Né? Isso aí é visível, isso aí é algo A própria certo. Noção de longo prazo, segundo Lord Keynes, no longo prazo todos nós estaremos mortos. Né? Então, quer dizer, quando eu fiz economia, 30 anos você podia considerar a longo prazo. Hoje até o longo prazo mudou. 10 anos é longo prazo. E a curto prazo, qual seria a solução? A curto prazo ou no imediato, quer dizer, hoje a gente vive a questão... Que medidas concretas a gente pode tomar para diminuir, por exemplo, os problemas que temos em relação aos elevados índices de violência ainda em poucos anos? Eu acho o seguinte, as mudanças que o país começou a ter em 2003, com essa questão de renda, esse negócio de tudo, que eu acho que não adianta você falar de direitos humanos se você tem aquele gap, aquele fosso, digamos, entre quem tem muito e que... Eu diria que a gente hoje o Brasil, as estatísticas ajudam para que a gente, de alguma maneira... É mais ou menos como é que você vai viver num país que você tem, faz de conta, a tua casa vale 100, aí você quer vender a tua casa, no final do mês ela vale a metade. Então, quer dizer, a gente teve que passar por algumas coisas. Primeiro, resolver a questão da espiral inflacionária. Depois você resolver a questão, digamos, da divisão da renda.
Quer dizer, a própria questão da renda mínima, digamos, o acesso, a questão das cotas. Eu diria que hoje a gente, de alguma maneira, no momento que você começa a ter essa visão mais ampla, mais assim, sistêmica, fica mais fácil. Porque se a gente estivesse falando tudo isso, e se o Brasil não estivesse mexendo na sua própria pirâmide, quer dizer, está vivenciando um país que está mandando mais de 100 mil alunos para estudar no exterior. Você só ouvia falar isso na era Meiji lá do Japão. Agora, na questão dos direitos humanos propriamente ditos, você acha que nós avançamos nos últimos 10 anos ou estamos na mesma? Eu acho que sim. Porque veja só, hoje o Brasil, a gente convive com, sei lá, você tem uma favela aqui, tem um aeroporto que vai, sei lá, que é tipo um porto de Roterdã do outro lado. Eu diria o seguinte, que a questão dos direitos humanos, antigamente, as pessoas que de alguma maneira eram sacaneadas ou tinham algum tipo de direito violado, ela não tinha quem apelar. Hoje já tem, mas isso não serve. Porque, digamos, as pessoas têm que ter, primeiro, tem que comer. Eu não estou querendo repetir aqui o programa de Lula, não, mas você tem que comer, você tem que estudar. Lugar de criança é na escola. Mas antigamente, eu estou dizendo uma coisa que avança, mas ao mesmo tempo você começa a ter outros reveses. A gente não tinha a questão da droga, a questão do crack. Quem é do interior sabe, digamos, há 15 anos atrás, alguém conhecia crack em Caicó? Roberto, uma pergunta. Olá, Roberto. Hoje em dia, qual é a maior dificuldade de se trabalhar com os direitos humanos? Rapaz, eu diria o seguinte, talvez hoje o grande lance que a gente vai ter que fazer é que aquele negócio de direitos humanos não seja aquela coisa apenas midiático, ou que você pega apenas um caso em si. Eu acho que o grande lance é você levar a questão dos direitos humanos para a questão das políticas públicas, né? Quer dizer, o SUS, trabalhar direitos humanos é a questão do SUS. Você trabalhar a questão da economia familiar é uma questão de direitos humanos. Então, quer dizer, eu acho que não pode achar que direitos humanos é apenas quem defendeu, quem levou uma porrada de um policial, que também é. Eu acho que a questão de direitos humanos ele começa a ser uma questão mais ampla. Até porque, antigamente, todo mundo morria de morte morrida. Hoje, todo mundo está chegando a 100 anos. E isso tem um custo, né? Quer dizer, hoje você tem que trabalhar... Veja só, essa questão da saúde. Com esse tipo de falência. Então, a gente continua tendo a lombriga, mas você começa a ter desde a mudança de sexo até a questão de transplante de coração e de rins. Então, quer dizer, o mundo fica mais complexo e as soluções também têm que ser mais complexas. Agora, com a participação das pessoas. Né? Você falou agora há pouco que os direitos humanos avançaram. E as nossas penitenciárias não são grandes escolas do crime? Rapaz, se você olhar direitinho o que disse o ministro disse, ele sintetizou, eu preferia morrer do que ficar preso. Agora, prisão é para os 3P, é preto, pobre e prostituta. Tu conhece algum bacana preso na cadeia? Conhece alguém que tem grana que vai preso? Então, quer dizer, o nosso país é um país de classe e a justiça é de classe. Então você acha que as cadeias são desumanas porque são voltadas para os mais pobres? Sim, eu acho que sim. Agora, o que fazer, isso vai demandar um grande mutirão nacional. Isso não vai depender apenas de direitos humanos, vai depender de muitas coisas, vai passar pela educação. E não vai ser só a educação que vai resolver. Então, quer dizer, agora é uma loucura. Você, de alguma maneira, fica ensinando o povo praticamente a consumir e a quase que roubar. Compre margarina, compre celular, compre... O cara vai assaltar, meu irmão. Então, quer dizer, a solução não é uma solução simples, agora tem que ser dentro, digamos, de um lance no qual a participação das pessoas seja ouvida. Acabou a época de seres iluminados dizer o que fazer. Roberto, nós temos pouco tempo, mas dá para fazer uma última perguntinha. Bom, Roberto, você acha que a regulamentação de leis e ações assim, pode fazer com que os direitos humanos possam ter uma maior amplitude dentro da sociedade, ser mais conhecidos? Rapaz, tudo na vida tem que ter identidade. Eu acho que essa questão da Comissão Nacional da Verdade, da Comissão Municipal, dessas comissões estaduais, você, primeiramente, a gente não é a favor de miséria, a gente é a favor contra a impunidade. Eu acho o seguinte, que esse negócio da gente discutir o passado,
Porque, veja só, antigamente dizia o vice-presidente Pedro Aleixo que ele tinha medo era do guarda da esquina. Porque o guarda da esquina, se você passasse do sinal, o guarda atirava em você. Então, quer dizer, eu acho que a gente vai ter que conhecer o passado para a gente construir o nosso futuro. Isso tem que ter conhecimento, quer dizer, você vai ter que ter também o livre-arbítrio para conhecer o que houve no passado, para que a gente não repita o mesmo tipo de safadeza que é feito desde o Capitão do Mato. Ou seja, pegar preto, botar em pau de arara e matar índio como exterminaram todos os índios do Rio Grande do Norte. Então, quer dizer, não é simples, mas isso vai ser feito através da construção da nascente democracia brasileira. Roberto, nós estamos acabando. Daqui a pouquinho a gente volta e vamos trazer outros temas, outros assuntos relacionados à sua trajetória de vida. Daqui a pouco, no próximo bloco do Checkmate.